Obrigado pela presença de vocês e de vocês. Nós estamos aí voltando de uma paralisação, espero que estejam todos bem. Eu vou, como a gente já está um pouquinho tarde, eu vou pedir para o Tristan começar a falar dele, depois a gente interage um pouco com ele e conversa eventualmente coisas sobre os próximos encontros do No Som, depois da fala dele ou na próxima semana, tá bom? Então, se você quiser apresentá-lo, em primeiro lugar, very welcome here. Thank Nice you. to receive you here. And also, if you can talk a little bit about your environment of research and where you came from, so to give a perspective of your work to the other people. All right. It would be very nice. Yeah. Thank you. Só para introduzir, o Tristan veio aqui já no ano passado, you came last year, last semester. Ele é um estudante de antropologia, na realidade, doutorado em antropologia lá na Guiana Francesa, né? O trabalho dele, ele tem uma prática musical, mas a formação dele é em antropologia e a pesquisa dele tem a ver com as coisas que a gente tem discutido aqui no Som, né? Que é essa coisa das relações interculturais, do remix étnico. Ele vai falar sobre essa questão e ele traz essa noção de etnomusicologia 2.0, né? Então, acho que vou deixar que ele mesmo se apresente. Acho que ele vai falar mais mostly in English, right? I will begin in English to present who I am and my research, and then I will go to Portuguese. Okay. I will try. Thank you. Then, thank you very much for everyone here. I'm Tristan Vassou, so I live in French Guiana, in Cayena, and I'm a PhD student in anthropology. So my research is about electronic music. So music, like electronic music and all the cultural parts of electronic music and how it adapts to the territory of French Guiana. And I'm interested in the relationship between the cultural part of electronic music and the mixity, the transformation of this cultural part in French Guiana. And I'm using two concepts, that is creolization and glocalization. Glocalization is the relationship between the local and the global, so the cultural global that is transmitted by computer, smartphone, internet, and everything. That's it. So, obrigado por me convidarem para participar deste grupo de pesquisa hoje. Estou extremamente honrado por estar aqui com vocês e gostaria de expressar minha profunda gratidão a Rogério por sua gentileza e interesse em minha pesquisa. Just putting the PowerPoint now. Como vocês devem ter notado, sou francês e não sou fluente em português. Preparei esta apresentação para que vocês possam acompanhá-la adequadamente. Peço desculpas antecipadamente por quaisquer erros gramaticais ou de pronúncia que possam ocorrer. Se tiverem alguma dúvida, podemos mudar para o inglês, se for conveniente. Antes de começar, gostaria de fazer um breve desvio para a evolução tecnológica do último século, a fim de explicar as mudanças tanto na criação e produção de música quanto nos campos de estudo ligados à arte,
as humanidades e as ciências sociais, especialmente na antropologia e na etnomusicologia. Conforme explicado por Navas, o boom tecnológico e o advento da era digital facilitarão o que ele chama de cultura do copiar-colar, inicialmente por meio da reprodução mecânica e posteriormente por meio da reprodução digital, resultando na cultura do remix. A aplicação criativa da apropriação e do remix agora se tornou comum em todas as disciplinas criativas devido à reciclagem contínua de conteúdo e sua reutilização, tanto em termos de conteúdo quanto de forma. Navas argumenta que o remix é uma forma de conexão, uma espécie de cura cultural que influencia e sustenta a cultura contemporânea. No entanto, hoje também temos que lidar com o surgimento da inteligência artificial, que está sendo gradualmente integrada no campo da música. Vou apresentar a você um site que funciona como um prompt, semelhante ao Midjourney, usado na criação de imagens. No primeiro exemplo, pedi a ele que criasse uma composição tecnotranscultural, incorporando flautas armênias. Como você pode... aqui. So as you can see, it's just a few seconds to generate some music with this site. Nubas. Como você pode ver, o resultado foi bastante decepcionante. O gênero musical é mais ou menos respeitado, mas as flautas estão completamente ausentes. Em seguida, tentei fazer uma nova solicitação. So here again, I tried to ask some Chopin-like classical music to see if it responds good. Nubas. And there is the publicity inside. So desta vez o resultado não corresponde em nada ao que pedi. Os resultados obtidos com essa ferramenta provavelmente variariam entre o que esperamos, ou seja, composições que imitam o estilo dos compositores, algumas surpresas que nenhum ser humano imaginaria, mas também a grande maioria das composições medíocres ou desinteressantes. Como vimos, o uso da inteligência artificial na música continua relativamente limitado. E claro, usos indiretos de outras inteligências artificiais, como o ChatGPT. Embora o modelo de linguagem do ChatGPT não possa criar áudio diretamente, ele pode, por meio do diálogo, sugerir a aprimorar linhas melódicas, progressões de acordes
ou a estrutura de uma composição. Algumas pessoas também usam o ChatGPT para gerar sequências MIDI ou código em uma linguagem de computador capaz de produzir áudio. Então, qual é o impacto? Como o Deon aponta, a inteligência artificial não substituirá os artistas. E é improvável que o número de artistas diminua. Pelo contrário, é provável aumentar para níveis sem precedentes. O setor musical já passou por uma grande ruptura, como a democratização das ferramentas digitais. No entanto, nunca houve tantas pessoas tocando um instrumento e tantos artistas criando música. Todos os dias, mais de 100.000 faixas são baixadas de plataformas de streaming e esse número continua a crescer. De fato, a música passou de uma economia baseada na escassez para uma baseada na abundância, o que, obviamente, tem um impacto significativo sobre os artistas, bem como sobre a percepção de valor do público. Por que essa introdução? Você pode estar se perguntando se sou um estudante de doutorado em antropologia. Duas coisas de se destacar. Em primeiro lugar, as novas tecnologias estão transformando nossos métodos de pesquisa. Elas estão abrindo novos caminhos no campo da etnomusicologia e ferramentas inovadoras estão aprimorando nossas possibilidades de processamento de som. No vídeo que vou apresentar agora, você conhecerá Marc Chemelier, um cientista da computação, matemático, musicólogo e antropólogo que ocupa um cargo de diretor no CNRS. Ele está acompanhado por uma artista de Madagascar chamada Velon Joro. Conheci Marc em uma conferência sobre identidade, música e digital, porque ele está trabalhando em um conceito fascinante. Marc está gravando artistas malgaches usando sensores MIDI, o que lhe permite integrar vários parâmetros, como tom, velocidade e duração. Assim, Marc consegue analisar com precisão como um músico toca seu instrumento, mas ele vai além. Ele treina uma inteligência artificial usando os dados coletados. E essa IA é capaz de aprender a maneira como o instrumentista toca e iniciar variações que podem ser descritas como improvisação. Vamos ouvir como isso soa. Obrigado.
control. We have to click on the PowerPoint. Okay. So, este vídeo foi feito em 2014. Desde então, Beronjoro faleceu. Mark retornou a Madagascar, onde colaborou com outros artistas que eram amigos de Beronjoro. Mark nos conta que um dia decidiu reativar a IA treinada com as gravações de Beronjoro. Os artistas que o acompanhavam começaram a tocar com a IA, o que é particularmente emocionante e o testemunho que darão posteriormente. Eles ficarão profundamente comovidos pela IA, explicando que sua forma de tocar era verdadeiramente a de seu amigo falecido. Alguns chegaram a afirmar que a alma de Beronjoro parecia estar presente durante a apresentação. Do ponto de vista antropológico, essa observação é notável. Em outro sistema de crenças, uma ontologia animista, a IA deixa de ser apenas um conjunto de linhas de código e se torna um meio que estabelece uma conexão com o mundo espiritual. Mark, mesmo sem buscá-lo, torna-se uma espécie de chama capaz de evocar as almas dos mortos durante uma composição. Obviamente, é importante observar que essa experiência é anedótica e criada do zero como parte da pesquisa conduzida por nosso antropólogo. No entanto, ela abre novas perspectivas para a compreensão da maneira como as novas tecnologias são usadas em determinadas comunidades ao redor do mundo. Quando se trata de ferramentas inovadoras que estão transformando nossas práticas, gostaria de apresentar um programa de um centro de pesquisa francês chamado IRCAM, o Instituto de Pesquisa e Coordenação em Acústica Música, fundado por Pierre Boulez. O IRCAM realiza uma ampla gama de pesquisas sobre criação, colaborando com várias disciplinas relacionadas, como matemática, biologia e até mesmo neurociência, que, por sua vez, enriquece com o desenvolvimento de conhecimentos, modelos e métodos. Recentemente, o Instituto lançou uma nova série de ferramentas dedicadas ao processamento de áudio, incluindo o Spectral Surface, que vou apresentar a vocês agora.
So in the beginning, there was a lot of noises, and now with this kind of software, we can cut the part that we are interested to. Convido você a manter este vídeo em mente, pois em breve entenderá porque essa nova ferramenta é particularmente interessante. Até agora, exploramos algumas das aplicações das novas tecnologias como potencial de revolucionar o campo da pesquisa. Naturalmente, essas tecnologias também afetam nossas práticas cotidianas, mesmo nos locais mais remotos. Estou me referindo ao meu campo de estudo, a Guiana Francesa. O objetivo da minha pesquisa atual é entender os desafios da transmissão cultural e suas implicações, bem como as possibilidades de fusão que dela decorrem. O acesso à tecnologia digital abre as portas para uma cultura globalizada, seguindo a ideia da aldeia global, desenvolvida pelo sociólogo da mídia McLuhan, e altera como ouvimos e compomos novas obras musicais. Para ilustrar esse fenômeno, convido você a assistir a um breve trecho de um documentário intitulado Camopi One, filmado em uma aldeia que abriga duas comunidades ameríndias, os Teco e os Wayampi, em Camopi. Você pode localizar essa aldeia no mapa abaixo. Convido você a assistir a esse trecho. Camopi One, number one. Teco Wayampi, c'est 12 ans. I will know what's supposed I'm sitting. I don't know what's supposed to what I see point. Come be to Arano supposed point. Ready for the Gotovio. Parece como dere on my air. Come up to Polite and no more supposed to. But it is so now when you come on the tower. Una bueno possible I'm not the but it is so much in your come, but it's the man, it's the man, but it is so now. Après, quand j'enregistre, il y a des trucs qu'il faut modifier, comme le temps, l'effet et c'est ça. Et voyons bien. Alors, je mélange. Neste trecho, você conheceu um jovem que gravasse com a ajuda de seu smartphone. As várias funções desse dispositivo permitem que ele altere a escala ou o andamento de sua composição. No entanto, além do aspecto técnico, o que interessa aqui são as letras da música, que expressam sua relação com o mundo, especialmente o mundo ocidental. Para aqueles que não entendem francês, ele destaca que seu povo habita a Guiana desde tempos imemoriais. Ele questiona a presença dos blancs, ou seja, os franceses da França continental, que, segundo ele, vêm para observá-los.
Como podemos estabelecer vínculos entre todos esses elementos? É por isso que estou aqui hoje, para apresentar um projeto de pesquisa-ação que estou atualmente implementando na Guiana Francesa. Esse projeto chamado do Projeto Remix. Sim. Esse projeto chamado de Projeto Remix Ético baseia-se em um novo paradigma em etnomusicologia. Agora, vou explicar o fio condutor que me levou a essa pesquisa e, finalmente, descreverei o projeto para vocês. Antes de mais nada, gostaria de apresentar algumas observações. Em primeiro lugar, a etnomusicologia está passando por uma transformação ligada às questões pós-coloniais. Na verdade, essa disciplina foi construída em torno de uma concepção naturalista do mundo, como indicado pelo antropólogo Philippe Descola. Isso implica que desenvolvemos uma visão de natureza que pode ser explorada livremente pela humanidade, mas que também deve ser protegida da atividade humana. Os problemas econômicos, ecológicos e energéticos que enfrentamos hoje decorrem dessa visão de mundo. Ao estender o pensamento de Descola, podemos perceber que a etnomusicologia se insere nessa mesma dialética. Os pesquisadores do passado viajarão para diversas partes do mundo para fazer gravações, sem realmente considerar o impacto de suas ações, que atualmente são consideradas por algumas comunidades como piagem. Atualmente, essas gravações são classificadas e arquivadas visando preservar culturas ameaçadas de extinção. Esse fenômeno é particularmente visível no campo, especialmente na Guiana Francesa, como ilustrado pela experiência de um pai em Camopi. Aqui. A questão da preservação do patrimônio imaterial e, por vezes, paradoxal. Atualmente, o principal desafio reside na revitalização de um patrimônio ameaçado de desaparecimento. No entanto, a cultura sempre esteve em constante movimento, sendo uma entidade viva que tende a se transformar ao longo do tempo. Um dos pontos enfatizados por esses autores é que tendemos a cristalizar os elementos culturais de uma comunidade-alvo. De certa forma, tiramos uma fotografia de uma determinada cultura e essa imagem, congelada no tempo, serve como referência para a preservação do patrimônio presentemente. O problema é que a evolução natural dessa cultura é frequentemente negligenciada e pouca atenção é dada às novas manifestações culturais. Pior ainda, as medidas tomadas para revitalizar o patrimônio têm um impacto limitado nas populações, especialmente nos jovens, que demonstram pouco interesse pelas atividades de seus antepassados. Para ilustrar meus argumentos, vou falar brevemente sobre o projeto Sawa, que ocorreu na Guiana. Sawa, que significa Saberes Autóctones Guaianau-Apalai, representa uma nova abordagem à restituição e suas implicações nas formas de transmissão. Este é um projeto colaborativo que reuniu uma ampla equipe de especialistas ameríndios,
pesquisadores, conservadores de museus e engenheiros de pesquisa. Dedicado às populações Wayana e Apalai, seu principal objetivo é valorizar e facilitar o acesso a uma coleção de gravações, fundos audiovisuais, fotografias e objetos representativos de sua cultura. O projeto também envolve uma reflexão sobre as práticas de restituição e como elas afetam a transmissão dos conhecimentos tradicionais, bem como as formas de apropriação das novas ferramentas e tecnologias de mediação nas comunidades indígenas. Sua singularidade reside em dar um papel central às populações de origem, criando as condições para a participação ativa de uma equipe Wayana-Apalai, especialmente na concepção da principal ferramenta de restituição, sítio multilingüe, com formas em condições de acesso definidas principalmente pelos participantes ameríndios em suas línguas. No papel, o projeto é interessante, mas enfrentou dois problemas. Em primeiro lugar, a falta de uma conexão à internet adequada impossibilitou o acesso efetivo ao sítio. Além disso, apesar da abordagem colaborativa, o projeto acabou seguindo uma concepção ocidental de preservação do patrimônio, resultando essencialmente na criação de um novo arquivo. Mais especificamente em relação à música, você verá que os elementos que acompanham o arquivo de origem são, na verdade, bastante limitados. Sabemos que o arquivo contém uma determinada música, mas não temos nenhuma informação sobre o tema da música ou o contexto. O nome do cantor é fornecido, mas é revelado que os direitos pertencem, na verdade, ao pesquisador que fez a gravação. Nesse caso, também a gravação é arquivada, mas nenhuma ação é tomada para trazê-la à vida. Para abordar essas questões, um etnomusicólogo e arquivista apresentou uma solução. Mediante uma nova abordagem na etnomusicologia, denominada etnomusicologia 2.0, como delineado por John Valier, professor da Universidade de Washington. Decidimos realizar oficinas com jovens de diversas comunidades na Guiana Francesa. Durante uma palestra TEDx, o etnomusicólogo explicou os 4 objetivos dessa nova tendência: colaboração, apoio, repatriação e amplificação. Para isso, ele propôs o que chamo de remix ético, isto é, uma prática de remixagem como uma forma de resistência, conforme explicado em curso ministrado na Universidade de Washington. Nessa nova prática, o remix é usado para a reapropriação cultural. Seiji, artista focado na descolonização em suas criações, descreve que, como DJ, ele se torna arquivista sonoro, agente que recupera histórias e compartilha conhecimento. Através do remix, ele tem a capacidade de transformar o passado em meio de iluminar o presente, ao mesmo tempo que estabelece uma estrutura para o futuro. As informações comunicadas por meio da mixagem formam uma rede complexa de significados, codificações, reivindicações
histórias e lembranças daqueles que vieram antes de nós. A distribuição sonora é uma prática crucial na regeneração cultural. Quando remixa elementos das culturas orais e auditivas, ele consegue transferir relações descolonizadoras do âmbito teórico e discursivo para a prática. A redistribuição sonora, através de nossas redes sociais e plataformas digitais, oferece um espaço onde podemos simultaneamente desmontar e recuperar espaços, desafiando assim o aparato da colonização. Todos os registros feitos por etnomusicólogos e pertencentes às comunidades locais podem ser usados para criar novas composições. O remix étnico oferece uma oportunidade interessante para reunir gravações de várias comunidades e colaborar com artistas locais em uma ampla variedade de gêneros musicais. Temos à nossa disposição métodos e ferramentas desenvolvidos na pesquisa-ação e no remix étnico. Além dos aspectos artísticos e de transmissão, o remix étnico é uma incrível ferramenta para explorar as interações interculturais e que os artistas experimentam. Conforme destacado por Andrieux e Olivier, o objetivo é compreender como um indivíduo negocia sua identidade artística num contexto local para transformá-la. Por outro lado, também é fascinante observar a capacidade dos músicos e dançarinos de se apropriarem das categorias existentes e participarem de redes globais, seja na world music, na música contemporânea, na dança contemporânea e assim por diante. Portanto, o objetivo é relativamente simples. Pegar elementos musicais, vozes, textos, instrumentos, faíscas e recriá-los em uma nova composição enriquecedora, como afirmado pelo etnomusicólogo Trond Vanke. Ou seja, quando os elementos emprestados estão em harmonia com a tradição original. Isso implica realizar pesquisas tanto na fonte original quanto na nova composição, de modo a enriquecer o elemento selecionado. Gostaria de compartilhar uma experiência inicial de remix étnico. Convidado para estudos de música, identidade e digital na Universidade das Índias Ocidentais, na Guadalupe, realizei oficinas de remix étnico com estudantes do ensino médio da filière Ciências e Técnicas de Teatro, Música e Dança. Esta foi uma oportunidade para explorar ritmos tradicionais caribenhos em composições modernas, aproveitando a música assistada por computador, MAO. Um dos destaques do projeto foi a recriação da faixa Passeio Brasileiro, Balada Brasiliana, de Gael Faye e Flávia Coelho. A faixa foi completamente rearranjada no software Ableton, incorporando percussão local, enquanto os estudantes reescreverão a letra para criar uma passeio em Guadalupe, em francês e crioulo guadalupense. Convido você a conhecer nosso trabalho.
corps. Le type pirate sera amené à quitter le port. Les préfèrent s'amuser, faire la fête sur la rive. On danse nos états d'âme sur le rythme du tambour. On pourrait l'entendre jusqu'au tango. Cogner notre amour. Regardons dans l'eau, le reflet du maître de nos mots. Sous le clair de lune si haut, je me remémore la douceur de tes mots. Et ta présence qui autrefois caressait ma peau. Sur les sables blancs de la mer sur lequel la mer se déferle, laisse couler. Les gens viennent et vont, comme la mer qui avance. À reculons. À reculons. On nous aille vers l'entre-cyclage là, pour nous jeter comme nous, en disant nous. Pour nous raconter, sans papoter, imaginer sans nous. Nous aimer ou en place, en soirée. Ou peut-être la pensée qu'elle n'était pas aimée, ou on entend dans parole. Mais nous toucher, nous les avec nous, c'est mon yann et événement vanté. Les économies, qui toujours fait, moi bien, on va faire ce mon idée. Et qui j'en ramène, mon temps de pitié. On nous aille vers notre cyclage pour nous jeter comme nous, en disant de l'amour. On nous aille vers notre cyclage pour nous jeter comme nous, en disant de l'amour. So, para concluir esta apresentação, gostaria de compartilhar algumas das expectativas e impactos que espero alcançar. Estou planejando criar documentários que destacarão cada dos workshops realizados. Espero ter a honra de compartilhá-los com vocês em algum momento na Universidade de São Paulo, que agradeço calorosamente por sua hospitalidade. Também desejo expressar meu agradecimento pela atenção
e pela oportunidade de compartilhar essas ideias com todos vocês. Muito obrigado a todos. Thank you very much. It was quite long for me and difficult to speak in Portuguese. So I hope that it was understandable for all of us. Well. Thank you. So if you have some question, I'm here to respond in English. Any questions? I do have. Thank you very much for your talk and also for your effort to bring it in Portuguese. I know how difficult that could be, and you did quite well. Thank you. Well, I don't know if they are questions or comments, but first of all, I'm not quite sure I understood your position regarding the artificial intelligence, how you see its contribution, especially in the field of ethnomusicology. I regard it like in a moment of transition. There's a lot of expectation about what it can do, but at the same time, there are many constraints in terms of results, let's say. Yeah. And this is something that, if you look to the history of artificial intelligence, it's like a recursive aspect. Yeah. If you see how people look at it in the 50s or 60s, and all the expectations that they could not overcome. Then the problems are all changing. Anyway, the expectations are quite high with AI, and in music also higher. And then I think we will be deceived about it. But in the same time, for young people, it will be maybe a first step in music to compose, and maybe after that learn some instruments. So I think the problem with AI today, I think it will close the possibilities. It will be like some kind of pop music and only pop music, and then it will not open to other rhythm or other things or other instruments for young. And this is something that we must work as a professor or researchers to open this. Use it as a tool, but not only AI. Just use AI as a help to compose, but use something else with it for a first step, I think. But particularly in the field of ethnomusicology, you think how you see it could be useful? Well, in terms of the discipline, if it's useful. No? For Maximilien, it's an example. He uses to extract the data from like music from other places, and extracting this. When you described the people that were used to play with the guy, died. And they played with the AI. They thought that the spirit of the artist came back to play with them, and it's interesting. So it's not really ethnomusicology; it's more anthropology.
to look about it, but it's quite interesting to see how the AI is not only a code, it's also something else for people to revive, to relive, like dead people or some ancient song. So maybe it will be used in maybe 10 years for that. For now, it's just it's anecdotic. So we can say, oh, it will be used, but it's interesting to approach it like that. I have a second question, but if you want to say something. Someone else. Gustavo. Hello, do you hear me? Yes. Thank you for the presentation, Tristan. It was very interesting, beautiful work you did with the high school kids, I believe, that you showed at the end. I enjoyed very much. If I understand what you're proposing, you're using this ethic remix, this idea of ethic remix, as maybe a more like ethic solution as opposed to what artificial intelligence is doing, but also escaping from the problem of a more static ethnomusicologist and the idea of preservation merely. So you think there's a possibility of working together with the community would be like a ethic way of working that? Yeah. Okay. So my question here is, when you explain the idea of ethnomusicology 2.0 and from the article of Jean Vallier, one of the aspects that he mentions is important for this ethic approach is that the source must be recognizable. And I want to understand why the source must be recognizable, and also more, I want to understand, like, what is the source? What is the source when you're talking about sound recordings and using ethnomusicology's recordings, phonography? But also, what is the source when you're doing actual work, like this work that you did with the kids, when you were like reproducing music in the sense of playing music or of quoting music from other cultures? So what is the source and what is the importance that it be recognizable? Thank you. Thank you for your question. In fact, ethical remix can be made with source like recordings, or also by adding some artists, like we did with the child. We had a player of car at Tambour of Guadeloupe, and so we decided to. In fact, the source was the original song Ballade Brésilienne, and then we changed it to make it a ballade Guadeloupean. And then the source is the song. For the workshops in French Guiana, the source will be also recordings from ethnomusicologists or recordings from artists in vivo. So we will go to see elder people who can play or sing. We will make recordings with younger people, and this recording we will remix them for making a new composition. And then it's important to understand the source and the meaning of the source for the preservation of this, because it's not only okay, I'm hearing something that I like, I don't know where it comes or what it says, where it comes, what it says, and then and I put it in my song. It's not quite like that. In here, what is important, it's say okay, I have
a song about singing about war, and I wanted to change it for a rap song. Okay, we will try to conserve the meaning of the war, and maybe change it to something like the war I feel inside me between my culture and the culture globalized, or something like that. But it has to be the same fil rouge. The red line should be inside of the new composition in a on accord, in accord of the sample. Thank you. So like even if you approach this idea of sampling and remixing both when it is a pre-recorded sound, or when you're like playing something that was that pertains to some other culture, you think the ethical problems are more or less the same? Yeah. Okay, thank you. So just to understand, this group that you showed the example is a group of high school. Yeah. And the music was arranged by them. They did the arrangement. They did the composition, right? From the original source. And how was the process? Yeah, the process. I made the composition with MAO, with a computer. Okay. So I recomposed everything, every line with a computer, and I did, and then I came with it with the students, and they listened every line, and they decided what to eliminate or what to conserve, and then they eliminated some percussions to put some percussions of West Indies, like car and everything. So they made some recordings of percussions, and some students made a live of the composition. And then, so that's the part for music. And for the lyrics, I asked them to conserve the structure of the original song. And then they have to, so in the original song, there's a part in French and another part in Portuguese. And I asked them to remake the lyrics in French and in Criollos. But with and that's why it's a remix, it's an ethical remix, because I asked them to stay with the meaning of the original song, what is about love and how to live love in today and everything like that. So for the students, it was to make something that they live right now, about love, about living in Guadeloupe, and then retranscribe that in the new lyrics. This is a typical Guadeloupean music, a song? Just Brazilian ballad? Yeah. Is it something we should know? No. I don't know if local. It's not local because it's a French artist who made it with a Brazilian artist who named Flavia Coelho. No. And then they made a cooperation with that song. Featuring. Okay. I see like there is an internal contradiction in anthropology, because you have this divide between the I and the other. Yeah. And when you say the source must be recognizable, I keep thinking recognizable for me or for them, for them, yeah, or
there's another phrase there. Well, make the remix more appealing. No, it was the more appealing to the contemporary audience, and I'm wondering. Well, the contemporary audience is the young. I who is going to preserve and make it more appealing and give the conditions, or is the other who is appropriating the tools and doing it by themselves? Yeah. Because otherwise you are departing from the ethnography and going to something else, like something existentialist. Yeah. And that's why in my workshop I will not make music myself. I will invite some artists, Guyanese artists, to come with them. So I have 3 groups and 3 artists to go for each one of the workshops, and I will not give my advice about the creation. So it will be between the youngs and what they want to create and the artist to create something new. Now, you're living in Brazil for a while, right? Today, yeah. Yes. This semester, maybe? No. I'm just visiting for a few days, and I will come back to French Guiana. Yeah. Because you're seeing in São Paulo lots of expositions of indigenous art, like in the Museum of Art of São Paulo, MASP. There's a big exposition of not music, but visual arts. Mm-hmm. Have you seen it? No. Miss. There is another one in the Tomiotaki Museum, also photographs. And there are some indigenous musicians that are doing rap, indigenous rap. They're doing that. They are already doing this kind of remix. Okay. By themselves. Mm-hmm. There's not. I don't know if there is any project doing that. I have watched some videos in the internet. Tribes in I think in the north of Brazil, or even here in São Paulo, there are lots of, and they're doing lots of productions, and they use lots of new technologies to do that. They use Ableton, and sometimes they mix things, and I think there are lots of, I think it looks like it's something that is growing in Brazil. Mm-hmm. Lots of places where this decolonization issue is a big, very huge. If you want to go to the Sesc Belenzinho, a big exposition of African Brazilian art. It includes music also. 400 artists. It's very interesting. So I think it's in the. I think that is very. It's in the mind of lots of researchers now. So it's interesting what you're bringing for us, and to dialogue with other kinds of. Maybe you should. I don't know if you have the opportunity to meet Rosy Satiko. It's she's musicologue, ethnomusicologue from the university USP, but the other school, FEFELESH. She has a very wonderful work with music, but not for. It's in the communities around São Paulo. People that have in the favelas maybe computers, and they make their music. It's very interesting. All right. You should meet her. Yeah.
You can send me the yes, okay. her name. Yeah, Rose Sati. Thank you. She is an anthropologist. Okay. I've seen recently intervention from DJ Alok with some indigenous people, and they went to the sitting of the UN in New York to present the combination of the musics. But I heard in the result some tension with about the tuning of the indigenous people, and the temperate scale with the DJ Alok. Yeah, because computer. I think I understand the problem. They have another. It sounds out of tune. And then you hear some tension. It's out of tune or not. Yeah, I understand that. I think I will have the same problem with one community, the Wayanas, or they're making song arrhythmic, so it change over time. And for electronic music, what is really temporized, it will be difficult to follow. But in this kind, I think it is interesting to study it, to see what is the problem. And for my experience, it will not be. I think for the DJ, he had to make something to present to others, and he had to be listenable. And then he couldn't make something that is out of tune. For us, it will be totally possible, and maybe it will be even more encouraged to do so if it's a principal phenomenon of the music of this community. So we will try. If for the Wayanas the arrhythmic composition is essential, we will try to make it in the new composition. But I think it will be lost for the young ones who wants to make some contemporary music, who wants to make hip hop, rap, and then this kind of element will be lost. One last comment on that example with that local musician playing that wonderful instrument, which I don't know the name of the instrument, but anyway, what was more appealing to me, and it was something that AI was not capturing, was the facial expression of the musician, because he was definitely uncomfortable with the situation, looking. He was playing very naturally, but only with the hands, not with his mind, because he was very worried about the camera, the ethnographer, looking for noises in the environment. So what the AI was actually capturing, only movements, only mechanical playing, or the original environment of where the musician was playing. I think it recorded what you said. I feel you can feel all the frustration or the stress of the musicians in this way of playing, and I think the AI recorded that too, and replayed, I think.
never know. I'll have to go. Yeah. Okay. Thank you, Thank you, Rogério. I have to bring my daughter. It was nice. Thank you very much. Thank you very much, Rogério. Any more questions? No. So then I want to thank you again for your very interesting talk, and you are welcome to interact with us whenever you come back to Brazil. And if you can, we have the group's page, web page. We have a page for your talk. So if you want to add any links to these projects, or even your presentation, even more, would be nice, so you can keep the recordings of it. Okay, it will be with pleasure. Okay, thank you guys on the other side of the screen. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Tristan.